expressas nas ofertas que são feitas e designadas em Levítico, que cada oferta daquela, cada cabrito, cada manjar, cada farinha, cada óleo de libação, todos eles são um tipo de Jesus. E eles definem, vão mostrando pra gente o caráter, o refino, a sensibilidade da personalidade de Jesus Cristo. E é importante entendermos isso. Mas hoje eu quero dizer para vocês sobre a graça e a verdade. Entendam isso. A graça e a verdade, elas não são separadas. Elas são duas coisas, mas elas são uma coisa só. E essa confusão é feita porque no Evangelho de João, capítulo 1, no verso 17, está escrito assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A Bíblia diz que essa lei ela foi dada, torna isso algo impessoal, distante, entende? Enviado. Mas fala que a graça e a verdade vieram no conceito de uma pessoa, de uma personalidade presente. Essa pessoa é Jesus Cristo. Mas os estudiosos e os teólogos, eles têm se esforçado. Prestem bem atenção, que grande loucura. Ao invés de separar a lei da graça e da verdade, que é o que está escrito na Bíblia, eles tentam separar a graça da verdade. Então eles tentam colocar assim para mim, nós precisamos da graça, mas tem que ter uma dose de verdade. Então eles acreditam que quando nós ministramos a graça, ela tem que ser equilibrada com a verdade. Mas isso não existe. A graça e a verdade é como pão com manteiga. Você entende isso? São duas coisas, mas quando você passa a manteiga no pão, ele não é mais pão e manteiga, ele é pão com manteiga. É feito água e açúcar, são duas coisas, mas quando você põe açúcar na água, não é mais água e açúcar, é água com açúcar. E você tem que entender que graça e verdade, elas são um único elemento, que do original hebraico é Hased ve'emet. É a graça e verdade. Isso é tão tremendo, gente, que quando isso é relatado aqui nesse texto que eu li, de João, capítulo 1, verso 17, diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram. Você vai ler assim na sua Bíblia. Você vai ler assim porque a nossa gramática portuguesa exige uma concordância verbal. Mas, na verdade, no original, extraordinariamente, essa palavra vieram está no singular. E ela não concorda com as duas pessoas, entende? Então, o que está dizendo ali é graça e verdade veio. E Deus deixa isso claro para que a gente entenda que graça e verdade elas são uma única personalidade, uma pessoa chamada Jesus. E que ela não tem como ser separada. Você entende isso? Então, a prostituta veio no flagrante adultério até Jesus. E quando o povo queria condená-la, escutem isso. Depois de todo o processo de redenção, Jesus vira para ela e diz: eu não te condeno mais. Alguns dizem: pastor, olha só, isso foi graça. E depois Jesus diz: vai e não peque mais. Outros dizem: isso foi verdade. Mas isso é mentira. Quando Jesus diz: eu não te condeno mais, isso é graça e verdade. Quando ele diz: vai e não peque mais, isso é graça e verdade. E eu quero que vocês entendam que a graça e a verdade, elas são uma única pessoa. E essa pessoa se chama Jesus. Entendam bem, o primeiro milagre da lei, por isso sim, a lei é separada da graça e verdade, que são uma coisa só. O primeiro milagre da lei foi quando Moisés transforma água em sangue. Isso gerou mortandade, morte. O primeiro milagre de Jesus da graça foi quando ele transformou água em vinho e gerou alegria em um casamento, em uma bodas. Em um casamento, onde uma noiva e um noivo estavam se relacionando, Jesus faz um milagre de alegria, de vida. Água vira vinho. Isso é graça e verdade. E eu quero que vocês entendam que na nossa vida, nessa dimensão, existem 3 elementos que são essenciais. E são eles: o tempo, a distância e o movimento. Gravem isso. Tempo, distância e movimento. Você gravou isso? Muito bom. No próximo devocional amanhã eu vou estar explicando para vocês tempo, distância e movimento, como Jesus domina essa situação e nos estabelece como sua noiva.
Amém? Que Deus abençoe tua vida. Clique ali no cantinho de baixo direito da sua telinha. Inscreva-se no nosso canal para que a gente ganhe notoriedade e possa levar essa palavra mais longe. Participe dessa missão, esse grande avivamento que acontece na nova geração 10 por 1. Contamos com você. Fique com Deus e até amanhã.